Ninguém é propriedade de ninguém, né, doutora? Sim. Se você está ouvindo o nosso programa Rádio Live, agradecer o Roberto, que está lá em Sorocaba, São Paulo, assistindo a gente. Um abraço, obrigado pela audiência. Vamos colocar então a questão agora, o papel de quem está de fora, né? De como denunciar, criar coragem, né? Como você Sim. falou lá no início, aquela história de que ninguém coloca a colher no Uhum. relacionamento, isso aí já caiu por terra há muito tempo, né? Verdade. Então, eu queria que você falasse para as pessoas que testemunham os casos, como denunciar e por que as mulheres têm medo ou constrangimento de denunciar, né? E Uhum. também como podemos observar se a mulher está sofrendo agressão, questão de comportamento, essas coisas. Sim. Então, primeiro, né, a denúncia é importante a gente lembrar que atualmente, né, uma outra pessoa que conviva ou que perceba, ela também pode sim realizar a denúncia, né? Seja pelo telefone 180, seja também, né, pelo próprio telefone da Polícia Militar 190. Então, as pessoas que estão ali, que presenciam, né, que têm também, né, realmente o direito de ir, de ajudar aquela pessoa que está em sofrimento, ele pode e deve também denunciar. Uhum. Apesar de percebermos que muitas pessoas têm muito medo ainda de se Sim, envolver na relação da outra pessoa. verdade. Mas como a gente estava falando, a violência doméstica, ela não é mais apenas, né, naquele âmbito ali específico. A violência doméstica, ela já se tornou pública. Uhum. A partir do momento que muitas vezes o agressor, né, pode realmente fazer com que aquela mulher sofra no ambiente doméstico, sim, mas muitas vezes também ele pode fazer com que aquela mulher sofra, né, ferindo a sua autoestima também em outros espaços, em outros ambientes. Uhum. Então, se você presencia, tem também realmente que procurar, né, buscar ajuda sim para aquela outra pessoa, porque às vezes ela não dá conta de buscar sozinha. Cabe a gente ressaltar uma outra questão. Antes da gente ter a Lei Maria da Penha, muitos anos, né, anteriormente, a gente tinha uma dificuldade, né, extrema de denunciar. Por quê? Porque na maioria das vezes uma outra pessoa não podia denunciar por ela, tinha que ser ela. Uhum. E às vezes a mulher também podia ir lá e retirar o boletim. Então, às vezes, aquela mulher tá realmente vivenciando um relacionamento abusivo e passa por umas fases que eu vou mencionar aqui também. E aí, às vezes, aquela mulher vai lá, busca ajuda, né? Ia até a via, né, ali jurídica, enfim, e tentava registrar um boletim e com o passar do tempo, né, o agressor poderia ali tentar mudar o comportamento e ela ia lá e retirava a queixa. Uhum. E com o passar dos anos, né, com a efetividade, né, das legislações, com o estudo, né, das políticas públicas também no nosso país, isso foi mudando e graças a Deus que isso mudou, porque hoje a mulher pode ir lá denunciar, mas também outras pessoas podem ir realmente denunciar por ela, né, que é algo que é de extrema importância e que a gente sabe que muitas vezes essa mulher não dá conta de ir sozinha buscar ajuda, porque ela passa realmente por situações de chantagens emocionais, uma situação de muito medo, né, de buscar Uhum. ajuda. Então, nesse sentido, como eu estava dizendo, às vezes essa mulher ela passa, né, por algumas fases que a gente chama de ciclo da violência. E como que seria esse ciclo? Normalmente esse ciclo ele passa então por 3 fases. E esse ciclo quem criou foi uma psicóloga chamada Leonor Walker. Ela é uma norte-americana, né, e estudava os casos de violência doméstica. E aí ela citou pra gente que nessas 3 fases, né, esses 3 fases do ciclo da violência, ela existe então algumas características bem específicas. E como é que seria isso então? Seria no primeiro momento, né, onde o agressor vivencia então uma fase de tensão, que seria caracterizada a primeira fase. E essa fase de tensão especificamente é um momento onde a mulher tem muito medo de lidar com ele. Então, por qualquer coisa, ele se irrita, por qualquer coisa, ele xinga, né? Então, por qualquer coisa, a agressividade dele aparece, né? De uma maneira muito clara. Então, é aquele ditado popular, como se a gente estivesse pisando em ovos para lidar com outra pessoa. Então, com muita cautela. Então, às vezes a mulher tenta fazer coisas para evitar, né? Com que aquele homem se altere, mude o seu comportamento. E aí entraria, né, a fase 2, que é a fase da explosão, que é a fase propriamente dita da agressão. Uhum. Seja, né, a agressão de fato física, ou agressão, né, psicológica, verbal, patrimonial ou sexual. Então, nesse momento, né, dessa segunda fase, é um momento onde realmente ele explode. Então, ele mostra realmente ali as características, né, dos tipos de violência que a gente estava mencionando. E aí a fase 3, aliás,
é a fase que a gente conhece como lua de mel. Como é que seria isso? Então, é a fase onde o agressor muda o seu comportamento, ele tenta mostrar pra mulher que ele vai mudar, de que aquele comportamento dele não vai se repetir. E aí, muitas vezes, é aonde a mulher vai lá e desiste de denunciar. Então, antigamente, né, quando essa mulher podia ir buscar ajuda e o marido entrava nessa fase, né, da lua de mel ali com ela, nessa vivência, então às vezes era o momento que ela ia e retirava a queixa, então ficava por isso mesmo. Então, por isso que é tão importante ter dado a autonomia de outras pessoas buscarem ajuda por ela, de denunciar por ela. Porque aquela situação que ela está vivenciando já é algo que se tornou muitas vezes público, então outras pessoas têm conhecimento. E como a gente falou, em briga de marido e mulher, atualmente a gente realmente tem que ir e se meter a colher mesmo. Porque na maioria das vezes, por falta, né, de uma denúncia, pode ser que aquela mulher morra, né, naquela situação. E, infelizmente, a gente tem muitas mulheres, como a gente estava mencionando, que buscaram ajuda e não tiveram para onde ir e que foram mortas, né, pelos seus respectivos ali companheiros ou seus ex-companheiros. E nessa fase 2 que eu estava mencionando, que é a fase ali, de explosão, é muitas vezes onde a mulher ela sente muita raiva do outro, muita raiva dela, muita pena dela também, por ela estar passando por uma situação daquela. E muitas vezes é a fase que a gente presenciou lá no caso do DJ Ives, né, da sua esposa, que é o momento que ela paralisa, que ela não dá conta de buscar ajuda nos vídeos. E também é uma fase que muitas vezes a mulher acaba tendo um pouco mais de força de buscar ajuda. É um momento ali de extrema emoção, né? As emoções estão muito exacerbadas, então ela vai buscar ajuda mesmo. Então, às vezes, é uma fase que as mulheres estão vivenciando muitos sentimentos, então, às vezes, a hora que ela expõe para fora, para outra pessoa, que ela expõe, né, para uma pessoa que está vivenciando uma situação de violência, que o marido a agrediu. Às vezes, também, a mulher não fala, né, com palavras, mas a expressão não verbal daquela mulher diz muito, que é o que você tinha perguntado, de como perceber que essa mulher está sofrendo violência. Então, muitas vezes, essa mulher se isola. Às vezes, se isola não porque ela quer, porque às vezes o próprio companheiro dela a faz ficar isolada. Começa a baixar a sua autoestima. Ah, você tá gorda, você tá feio. Ah, ninguém vai te querer dessa forma. Você não vai arrumar ninguém desse jeito. Então, aí às vezes começa a utilizar da personalidade dela. Às vezes é uma pessoa que tá com o emocional extremamente fragilizado, então sofre, né, emocionalmente. Então ele começa a usar isso contra ela. Ah, tá vendo? Só eu que te suporto, olha como que você é. Então acaba ferindo a autoestima daquela mulher. Então às vezes realmente ela não dá conta, né, nem de ter uma rede de apoio, de ter amigos, né, de buscar a ajuda de amigas. Então normalmente quem sofre violência, ela realmente começa a se afastar. Porque às vezes porque o companheiro exige que ela afaste. Por quê? Porque às vezes ele não gosta daquela amiga. Talvez ele não goste de uma característica específica, muitas vezes, como é comum de acontecer, né, de uma pessoa não gostar de um comportamento, né, de uma pessoa e mencionar para ela. Mas no caso específico, né, de uma pessoa que agride emocionalmente, verbalmente a outra, ou moralmente também, ele exige que a pessoa não tenha contato, ele não quer que você tenha contato, independente se ele gosta ou não daquela pessoa. Às vezes também porque é uma pessoa que tenta alertar ela a sair daquele relacionamento, então o outro tenta, né, cada vez mais coibindo, tentando isolar. Não sai com aquela pessoa porque eu não gosto que você esteja com ela não te faz bem. Ah, ela não gosta de você. Então começa realmente, né, a colocar ideias ali na mente daquela pessoa para que ela acredite que realmente os outros não gostem dela, para que a autoestima dela diminua e para que ela realmente acabe ficando, né, as suas escolhas totalmente focadas ao outro, as suas decisões àquela pessoa. É como se ela fosse perdendo também a sua identidade. Então ela deixa de frequentar os ambientes que ela gostava, ela deixa de estar próxima às amigas que antes, né, faziam bem, ela deixa de frequentar muitas vezes até a casa dos familiares, porque às vezes tem familiares que o agressor proíbe, né, que aquela pessoa frequente. Às vezes também proíbe que aquela mulher tenha emprego, então às vezes faz com que ela saia do seu trabalho. Então, né, às vezes não de uma forma agressiva, mas às vezes a forma como fala, você não precisa trabalhar, porque eu já trabalho, ou, né, aos pouquinhos também, eu não gosto que você trabalhe com fulano não faz bem pra você, não gosto que você tenha amigos, ou amigas, né, especificamente. Então essa mulher, ela passa realmente a mudar muito o comportamento. É uma mulher que às vezes a expressão dela, né, ela começa a ficar um pouco mais triste, perde muito o sentido das coisas que ela gostava de fazer antes, as vontades que ela tinha, né, de passeios, de coisas que faziam bem para ela,
tudo isso vai se perdendo, né, com o passar do tempo. E algo muito importante, às vezes, é esse afastamento das pessoas, né, esse próprio isolamento que acaba ocorrendo. Muito bem, eu queria que agora você falasse um pouco sobre a sua formação e se você tem atuado, ou já atuou, no sentido de ajudar mulheres que passaram Sim. por esse problema. Sim, essa pergunta ela até é muito interessante porque o meu TCC na época de faculdade foi especificamente sobre violência doméstica contra a mulher. Então, desde da minha formação já era algo que me chamava muito a atenção. Então, quando eu tive o primeiro contato, né, com estudos relacionados à violência contra a mulher em si, foi algo que me despertou uma atenção, era algo também que era falado, né, já era muito falado no ano que eu me formei, mas com muito preconceito, com muito machismo, com muitas falas preconceituosas, tanto que na época que eu fiz, né, o meu trabalho de conclusão de curso, a gente fez, né, uma pesquisa com 300 pessoas realmente relacionado a essa questão do machismo e do patriarcado. Em falas, né, como essa que a gente falou aqui, em briga de marido e mulher não se mete a colher, às vezes outros tipos de frases que remete, né, às escolhas ali das mulheres, como a questão da vestimenta, a questão da culpabilização da mulher, que a gente já Lugar de ouviu. mulher no fogão, na Exatamente, cozinha, coisas assim. sim, coisas desse tipo. Então a gente pegou muitas frases, né, que são ditas ali no senso comum, na sociedade, e tentamos identificar o quanto que aquelas pessoas percebiam que aquelas frases tinham conteúdo que levavam à reflexão, conteúdo machista, conteúdo patriarcal e conteúdo, muitas vezes, quando a mulher buscava ajuda, as pessoas tentavam a culpabilizar. E aí, como você estava me perguntando, né, a respeito da minha formação, então, a partir desse momento de formação, eu tive, né, esse contato, fiz esse trabalho focado, né, a isso também. E na minha época também de formação, a gente tinha uns estágios que eram nas delegacias, né? E aí eu tive a oportunidade, e foi uma oportunidade muito bacana, tanto para mim quanto para as minhas colegas, né? Que atuam hoje em diversos outros serviços. E aí então eu tive a oportunidade de estagiar na delegacia, né, específica da mulher, que é a Delegacia da Mulher em Montes Claros. E lá a gente pôde realmente ir, né, de encontro com muitas dessas mulheres que sofriam violências domésticas, de identificar também como que era o acolhimento naquela delegacia para aquela mulher, se era um acolhimento, né, de fato, ou se realmente ainda era um acolhimento que tinha, né, muito preconceito. E, de fato, também é muito importante, né, os servidores que atuam nesses locais, que atuam em delegacias, tanto polícia militar, polícia civil, os trabalhadores da saúde que também recebem, muitas vezes, essa mulher, né, que foi vítima, seja de abuso ali, sexual ou físico, ter realmente um acolhimento sem julgamentos, né? Por quê? Porque, como a gente estava falando, a nossa sociedade ainda culpabiliza muito. Então, às vezes, pergunta para a mulher o que ela fez para ter acontecido aquilo. E, na verdade, essa pergunta ela nunca deve existir para uma pessoa que está passando por uma situação de violência. Quando você pergunta isso para outra pessoa, você está culpabilizando ela. E as mulheres que vivenciam um relacionamento abusivo, elas começam a acreditar que realmente a culpa é dela. Tanto que, né, nas nossas experiências com mulheres em situação de violência doméstica, às vezes ocorre realmente essa situação do agressor, ele tentar retirar a culpa dele, e muitas vezes ele fala para ela, né, com todas as palavras e com todas as letras: eu fiz isso com você porque você fez isso comigo, tá vendo? Olha o seu comportamento, olha como você falou comigo, olha o que você me fez passar. Então o agressor, ele tira a responsabilidade das suas emoções e joga na vítima, né, naquela mulher que está em situação de violência. Então a gente precisa realmente ter um preparo, né, muito grande de quem recebe aquela mulher para fazer uma denúncia, o cuidado no que você vai falar para ela, porque às vezes até uma pergunta que você faça ali, né, aquilo ali já pode desestimular com que ela continue, né, aquele boletim de ocorrência. Também nos próprias unidades de saúde, nos hospitais que recebem mulheres vítimas de violência, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque aquelas mulheres estão extremamente fragilizadas emocionalmente. Muitas vezes elas já estão vindo, né, desse relacionamento de longo prazo. Tem mulheres que realmente levam muito tempo para sair do relacionamento. E às vezes para quem está de fora pode parecer uma coisa muito fácil, mas para quem vivencia, realmente tem muitas dificuldades, tem muitos fatores que a gente mencionou aqui, seja o fator, né, emocional, a dependência financeira, os abusos psicológicos que aquela mulher sofre. Então, até ela se conscientizar que ela está vivenciando aquilo,
pode ser que leve um tempo, e por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, para que essas mulheres se conscientizem, né? E ao ler alguns artigos, é muito comum a gente perceber que existem realmente muitas mulheres que se conscientizam que estão sofrendo, por exemplo, uma violência psicológica quando elas assistem, quando elas escutam alguém falar. O que caracteriza isso? Porque às vezes é algo que está tão naturalizado na nossa sociedade, como, por exemplo, é muito comum relacionamentos as pessoas acharem muito comum e muito normal. Ah, você não vai em tal lugar, a proibição. Você não pode ir até lugar, até determinado local. Então as pessoas acham tão comum isso e que às vezes acabam passando despercebido. Então, às vezes, quando vai observar, ela já está perdendo seu direito de escolha, ela já não tem mais seu direito de ir e vir. Então, às vezes, se torna tão natural para a nossa sociedade, como ainda é, infelizmente, é muito natural as pessoas acreditarem, né, que o outro é que tem que permitir o que ela faz, o que ela vai fazer ou não. Então, às vezes, esse lugar daquela mulher se conscientizar, às vezes leva um tempo por conta disso. Mas, né, em alguns momentos, a importância da gente trazer temas como esse, de tentar trazer exemplos, pode realmente conscientizar uma mulher que está vivenciando, né, uma situação de violência e que às vezes pode realmente criar uma coragem, né, de ir em busca de seus direitos. E como a gente realmente tem esses direitos, né, dessas mulheres assegurado hoje na própria Lei Maria da Penha. Tem uma coisa importante que eu esqueci de dizer, relembrando a Lei Maria da Penha, é que a gente tem programas de reabilitação para agressores. Você já ouviu falar? Não. Então, é algo que, quando eu estava estudando, né, sobre a Lei Maria da Penha, sobre o próprio fenômeno da violência doméstica, lá na minha época de faculdade, de pesquisas, depois eu fiz uma disciplina isolada em mestrado também, e meu artigo também foi sobre gênero, né, violência contra a mulher, relações desiguais de poder, então foi algo também que me chamou muito a atenção, que a nossa Lei Maria da Penha, ela tem especificamente, né, que o Estado crie programas de reabilitação para esses agressores. E aí é algo que a gente pouco fala. Então, é algo que é pouco efetivo. Aqui na nossa, né, ao nosso redor, aqui na nossa região, a gente quase não ouve falar disso. No país tem muitos, né? Muitos desses programas espalhados por aí, mas é algo que pouco se fala e pouco se oferta. Então, a gente tem também que sim cobrar do Estado. Porque se a lei, né, preconiza, o Estado também tem que cumprir. Porque muitas vezes esses agressores, quando eles também, né, estão ali nesse lugar de agredir alguém, muitas vezes eles também passaram por formas de violência. Então é algo também que a gente deve chamar a atenção da comunidade como um todo, e às vezes a gente realmente busca, né, a gente traz essa conscientização da mulher para que ela busque ali um acompanhamento psicológico quando ela passa por tudo isso, ou às vezes quando ela está passando por essa situação, né, e quer buscar ajuda, quer buscar meios, ela também procura a gente, né, para acompanhamento psicoterápico, psíquico. E muitas vezes esse agressor quase não procura. E a gente tem também a questão novamente do machismo, a diferença dos papéis, né, de homens e das mulheres em nossa sociedade, a questão da criação de um e do outro, né, a questão da mulher demonstrar sentimentos, o homem não poder demonstrar sentimentos, às vezes é motivo até de piada para outros homens. Então a gente tem muitas coisas muito arraigadas em nosso contexto e às vezes os homens realmente eles não buscam, né, lidar com as suas emoções. E aí, como a gente estava mencionando, esses homens às vezes vão buscar com as emoções de outras maneiras. Às vezes eles não se expressam, eles não conseguem, né, buscar uma ajuda enquanto há tempo. Às vezes a questão da agressividade, que é algo muito arraigado, né, no masculino, no masculino em nossa sociedade, às vezes é muito aparente. Então, às vezes aparece, né, com muita facilidade, com muito mais facilidade, agressões, né, também de homens contra outras mulheres, mas também de homens, né, para com homens também. Então, a questão da agressividade masculina é algo como tido normal na nossa sociedade. Então, às vezes, para o homem, aquilo ali é algo naturalizado, então, às vezes, ele não busca lidar com aquilo. Então, os agressores também precisam passar por um acompanhamento, eles precisam também identificar que um relacionamento não é normal, quando ele proíbe outra pessoa, quando ele impede a pessoa de ir e vir, quando a outra pessoa quer ter amigas, quando a outra pessoa quer ter convívio, né, quer ter outras relações, eu falo, né, de amizade com outras pessoas, familiares,
que é direito, né, de qualquer ser humano. Então, os homens, né, que vivenciam essas experiências, eles também precisam desse cuidado. Embora é muito difícil de ocorrer, mas a gente já teve muitas experiências, né, na época de delegacia, de alguns buscarem ajuda, às vezes até naquela fase que eu disse, na fase da lua de mel, que eles tentam voltar com a parceira. Mas também existem, né, alguns homens, alguns poucos homens que buscam ajuda e que querem entender o porquê que muitas vezes eles não dão conta de lidar com aquilo. E tem muitos homens que vivenciaram realmente situações de violência e para eles aquilo era uma situação normal, né, familiar às vezes que eles presenciavam. Então, é algo, né, que a gente precisa também reforçar, né, para que os homens percebam e que eles podem sim, né, lidar com as suas angústias, com as suas frustrações, que é natural de todos os seres humanos, e que muitas vezes a nossa sociedade, né, acaba ali fazendo com que o homem não se expresse, porque às vezes a nossa sociedade não está preparada para ver um homem chorando, porque às vezes é motivo de piada, né? A outra pessoa, homem não chora, a gente tem outras frases, né, no ditado popular que é homem não chora. Então, homem chora sim, homem também é ser humano, homem também precisa lidar com suas questões, com as suas frustrações também. Então, muitas vezes, por trás, né, de estigmatizações, de estereótipos, de frases como essas, os homens realmente acabam, né, se esquivando das suas emoções. E, infelizmente, no momento de pandemia, aumentou também o índice de consumo de bebida alcoólica, o uso de drogas. E muitas vezes a gente percebe também que quem normalmente, né, tá mais envolvido a essa situação de alcoolismo, né, de dependência, os homens, justamente porque eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com as suas questões, com as suas emoções e pelo próprio contexto, né, cultural também. E são coisas que desencadeiam também a violência, né, o uso de drogas também. e tal. Enquanto você falava sobre os ciclos, né, da violência que você citou e a questão da lua de mel, que eu acho que é algo comum que a gente presencia, que sempre o homem fala que não, agora eu vou mudar, dessa vez vai ser diferente. Me veio na cabeça essa questão de por que nunca muda, né? Talvez seja a falta de procurar se tratar, de resolver o problema mesmo com um profissional, né, que possa ajudá-lo. Verdade. E aí, você falando, né, como que nunca muda? E muitas vezes as mulheres que estão nessa situação de violência, elas realmente criam a expectativa de que aquele outro vai mudar. Então, às vezes, né, com muitas palavras, ou às vezes até com ações, né, o outro tenta convencer a outra pessoa que vai mudar, tenta ficar mais carinhoso, né, tenta demonstrar mais carinho pela outra pessoa. E realmente, às vezes, aquela mulher ela acredita fielmente que o outro vai mudar. E aí é quando se repete todo o ciclo que a gente estava conversando, né? Então, acaba realmente vindo, né, essas outras fases que a gente estava dizendo. Então, essas 3 fases, tem relacionamentos que ela acontece num único dia, ou em minutos. O homem tá aqui, né, ele se irrita com qualquer coisa que a outra pessoa fez, ele a culpabiliza e fala que ele agrediu por conta disso. Então, às vezes, né, logo após ele já pede desculpa, já tenta mostrar pra mulher que vai mudar, que vai ser diferente, daqui a pouco se repete novamente. Então, esse ciclo, ele se repete, né, e para cada relacionamento ele se repete, às vezes, muito rápido, e às vezes, para alguns relacionamentos, né, essa fase aí de tensão, ela dura por muito tempo, até chegar realmente na fase, né, de uma agressão, de fato, né, uma agressão física, e até aquela pessoa tentar mudar, às vezes é a hora que a mulher, né, tentou separar, às vezes ela realmente foi para casa de alguém, buscou ajuda, aí de repente aquele outro volta, ela volta para casa, né, leva ela para casa, ela aceita, ela pensa que realmente o outro vai mudar, e aí esse ciclo se repete. Então, como você disse, realmente é importante que esse homem, às vezes, ele perceba, né, se conscientize também, que não é normal vivenciar um relacionamento assim, com agressões. E um relacionamento com agressão, além de fazer mal pro outro, faz mal para si mesmo, porque você começa a perder a outra pessoa. Então, chega um momento que muitas vezes esses homens, às vezes eles realmente acabam matando a outra pessoa. Então, com um ciúmes patológico, né, que a gente chama, é um ciúmes muito extremo, que às vezes impede a outra pessoa de vivenciar suas escolhas, de vivenciar a sua vida. Então, às vezes chega um momento que esse outro acaba matando. Às vezes, quando essa mulher tenta sair do relacionamento, é às vezes a hora que ocorre o feminicídio, porque ele não aceita o não da outra pessoa, ele não aceita que a mulher, né, ela quer viver outro relacionamento, que ela quer vivenciar um relacionamento saudável com outra pessoa, né, que vai a tratar bem, que vai trazer, né, uma vida um pouco melhor para ela, uma vida emocional melhor. Então, muitas vezes, é essa hora que essa mulher sai, que ela, né,
bate o pé ali, eu vou sair desse relacionamento, é a hora que ele vai atrás. Então, tanto também que a gente tem muitos relatos de familiares, né, que perderam, às vezes, suas filhas numa situação dessa. A filha falou não pro companheiro, ele foi lá e matou. Né? Então, numa situação ali de impulsividade muito extrema, de uma falta de controle, né, daquelas emoções, e que a gente estava mencionando aqui o julgamento de muitas pessoas, que muitas vezes é o que ela fez para ele. Mas aí é que a gente retorna, mas é o que ele está fazendo com ela, não é o que ela fez para ele. É o que ele faz, é a ação dele, é o comportamento dele que a gente tem que se atentar, né? E muitas vezes, realmente, essa pessoa precisa de um tratamento também. Porque às vezes é difícil para uma pessoa não confiar na outra. A outra pessoa que não confia, né, na sua companheira, vive uma situação de extrema angústia. Às vezes ele não dorme, às vezes ele começa a ter realmente envolvimento ali com drogas, porque ele não dá conta. Então, imagina vivenciar um relacionamento onde você não tem confiança no seu parceiro. Como que vai ser sua vida? Como que sua vida emocional vai ficar? Se você não tem paz um minuto, se na sua cabeça o tempo todo você tá achando que a outra vai te trair, que a outra pessoa vai te trair, né? Que ela vai sair escondida, que vai acontecer alguma coisa. Então, essas pessoas também precisam e necessitam realmente de um tratamento. E, infelizmente, às vezes, essa conscientização decorrente da cultura que a gente vivencia leva muito tempo, porque a gente tem toda essa questão que a gente estava falando, né? Que às vezes para a mulher, às vezes pode ser um pouco mais fácil pela nossa cultura, né? Que as meninas podem se expressar, as meninas podem chorar, as meninas podem conversar umas com as outras sobre seus sentimentos, suas frustrações, e os homens não. Às vezes eles não querem falar sobre suas emoções, e às vezes lá na infância é muito comum, às vezes o menininho tá chorando, o pai e a mãe vêm falar, homem não chora, homem não pode chorar. Não pode. Então você acaba fazendo com que o outro evite, né, uma emoção. Então aquela emoção ela fica guardada, ela vai sair por algum lugar. Ela pode não sair pela fala, mas ela vai sair através de um comportamento agressivo. A pessoa vai, às vezes, né, na forma de falar, ela vai realmente maltratar uma outra pessoa, né, com palavras. Às vezes ela vai também sair por uma via de alcoolismo, né, de uma dependência química. Então, como a gente sempre fala, se as nossas emoções elas não são expressadas, em um momento ela vai ser transmitida. Seja, né, por um momento de explosão muito grande, onde aquela pessoa já não dá mais nem conta de se controlar. Seja também que a gente tem os transtornos conversivos, né, que a gente chama, que é muito comum quando a gente não dá conta de expressar emoções, o nosso corpo reagir. A gente sente uma dor ali de cabeça constante, uma dor na coluna, uma insônia, que toma remédio e essa insônia não passa. Então, as pessoas que vivenciam, né, essas dificuldades emocionais de expressar suas emoções também apresentam isso. E para a mulher, né, que vivencia essa situação de violência, ela também vai vivenciar, né, um momento de sofrimento muito intenso. Então, ela vai vivenciar um medo muito constante, ela vai ficar sob vigilância o tempo inteiro, ela vai ficar com medo de dormir, do seu companheiro, né, fazer algo contra a sua vontade, de tentar, né, machucá-la. Então ela fica realmente sob vigilância e no estado de alerta muito grande. E às vezes pode desencadear crises, né, de ansiedade. O relato, né, da esposa do DJ Ives vai muito de encontro, né, a algumas crises que ela teve ali também. Então, seja crises ansiosas, crises depressivas. Então, essa mulher realmente pode desenvolver, né, outros transtornos psicológicos também, em decorrência de tudo isso que ela está vivenciando. Então, por isso que é tão importante a gente chamar a atenção dos homens também, que os homens também precisam se alertar, né, como que eles estão se relacionando com outras pessoas. A questão do proibir o outro, de não aceitar que o outro faça suas escolhas. É do ser humano, a gente precisa, né, ter escolhas, ter tomadas de decisões próprias, até porque, né, um relacionamento precisa da decisão dos dois, né, e não apenas de um. Então, às vezes a gente também se encontra com uma baixa autoestima muito grande, né, de não aceitar que a outra pessoa não quer o outro. Então, nesse momento também ocorre, né, muito isso, essa questão de ir atrás, né, de violentar a mulher fisicamente, às vezes até sexualmente também, que ocorre muitas das vezes, emocionalmente, né, de apontar para ela, de tentar diminuir sua autoestima, tentar diminuir, então, ali, as suas escolhas, né, ferir mesmo seu direito de tomar decisões.